meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje estou eu aqui, o diácono Rafael, mais uma vez fazendo um vídeo para vocês, para acrescentar no espírito de vocês, para que vocês possam aprender mais sobre a palavra de Deus, amém? E hoje eu vim fazer esse vídeo para responder uma das perguntas que mais me fizeram pelo WhatsApp, né? Talvez uma das questões que mais tem causado dissensões entre as religiões e as crenças, né? E ela é: qual a diferença entre orar e rezar? Amém? Bíblia na mão. Então, vamos nessa. A palavra rezar, primeiro, a palavra rezar no original latim, ela significa recitar, ler em voz alta, repetir, apresentar lendo, citar pronúncias, amém? Ou dizer de cor, né? O termo rezar nos mostra que tal palavra se aplica melhor a preces prontas, escritas de autoridade de terceiros, que ao longo de nossa vida aprendemos a repetir e a recitar, amém? Por exemplo, nós podemos ver isso lá em Mateus 6:7. Evangelho de São Mateus, eu vou abrir aqui rapidinho para vocês verem. Mateus 6:7. Diz assim: E orando, não useis vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Amém? Aqui, o termo rezar, ele não é citado na Bíblia nenhuma vez, né? Jesus não fala da repetição de um pedido quando ele cita essas palavras em Mateus 6:7. Ele não fala da repetição de um pedido como muitos pensam, né? Porque a Bíblia também diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Ou seja, ela cita dois pedir, ou seja, insistir, entendeu? Continuamente no seu pedido. Porém, aqui fala da repetição de um pedido como muitos pensam, mas fala da repetição de um murmúrio vazio, preces longas que confundem verbosidade fútil com piedade, né? É você ler e pensar que você está orando. Rezar é repetir. Rezar é fazer vãs repetições. Amém? Já o verbo orar tem suas raízes mais antigas do que se pode imaginar, pois foi pronunciado pela primeira vez há mais de 4.000 anos, né? Você pode ver isso lá em Gênesis 4:26. Depois eu vou deixar todos os textos na descrição, tá, do vídeo. E depois desse tempo, não param mais. E orar significa dizer, falar. Vem também a palavra orar, vem também do dito oral, ou seja, dito, falado. Entendeu? Daí entendemos que orar é falar com Deus. É conversar com Deus. É abrir seu coração a Deus. Como um filho abre o seu coração para um pai, como um amigo conversa com outro amigo. É conversar, é diálogo. Às vezes pensamos que a oração é um monólogo, aonde eu falo e Deus escuta. Não, oração é um diálogo. Oração é conversa. É quando você ora a Deus, é quando você conversa com Deus, coloca nele a sua confiança, os seus pedidos e espera ele responder. Às vezes ele não vai responder com palavras audíveis, nem ao seu ouvido carnal quanto ao seu ouvido espiritual. Porém, ele responderá com atitudes, realizando seus desejos, seus projetos, fazendo um mover, um agir na tua vida. Podemos ver vários exemplos de oração na Bíblia. Por exemplo, Davi, lá em 1 Crônicas 29, do 11 ao 13. Podemos ver Jonas, no livro de Jonas, capítulo 2, versículos de 1 ao 10. Podemos ver Neemias, no livro de Neemias, capítulo 2, do 4 em diante, versículos do 4 em diante. Podemos ver Ezequias conversando com Deus em plena morte, lá no livro de Isaías 38, do 1 ao 5. Né? Podemos ver todas essas orações, essas conversas com Deus. Por exemplo, eu vou ler aqui em Isaías 38, só para você ver o que é uma oração, para você ver o nível de uma oração.
Isaías 38, do 1 ao 5, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe-te em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E olha o que ele disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai, dize a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Nós vemos aqui uma conversa de Ezequias com Deus e uma resposta imediata de Deus. Isaías ainda estava saindo do palácio. Você vai ver em outro texto, quando a palavra de Deus veio a ele, dizendo para que ele voltasse e profetizasse a ele que os dias dele seriam aumentados. Oração é conversa. Rezar é fazer vãs repetições. Aí está a diferença. Repetir é rezar. Conversar é orar. Mas aí, muitos também me perguntaram, que eu já vou emendar junto aqui, muitos me perguntaram, mas e o Pai Nosso? Para entendermos o Pai Nosso, lá em João 1:12, temos que analisar o contexto histórico e cronológico daquela época. Pois naquela época só quem sabia orar, só quem tinha uma certa intimidade com Deus, eram os profetas, sacerdotes e poucos reis. Né? E não pescadores, e não cobradores de imposto, não pessoas simples. Essas pessoas não sabiam orar. Elas não tinham uma certa intimidade, elas não tinham um vínculo conciso com Deus. E então, Jesus, quando veio à terra, os ensinou o Pai Nosso. Não para virar uma reza, não para virar uma repetição de palavras, mas para que aquela oração, o Pai Nosso, né, pudesse ser algo que criasse um vínculo de pai e filho com Deus e o homem. Criasse uma certa intimidade entre Deus e o homem. Pois só quem tinha essa intimidade naquela época eram sacerdotes, profetas e reis. E não homens simples. Não homens, às vezes, iletrados, como Pedro, como João, como Matias, como Filipe, como Simão, entendeu? Como Tiago. Não, essas pessoas não sabiam orar, não sabiam ter uma intimidade com Deus. Então Cristo veio para mudar tudo isso. Ele veio para poder criar esse vínculo, ensinando eles isso. Por exemplo, o Pai Nosso começa: Pai Nosso que estás no céu. Aí já começa Cristo lhes ensinar aos apóstolos a criar um vínculo de pai e filho. Pois Jesus disse: todo aquele que crê em mim, eu vos dou o poder de serem chamados filhos de Deus. Ali começa uma intimidade entre Deus e o homem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que reino é esse? É o reino que Jesus pregava, o reino dos céus, o reino de glória, o reino de poder, o reino impotentável. O reino de Deus, o céu, o paraíso. Era esse o reino. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É reconhecer que Deus é onipotente. No céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje necessidade. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Lembra de Jesus dizendo: perdoai 7 vezes 70. Tudo isso foi Cristo dizendo aos discípulos como orar, como criar um vínculo de intimidade entre Deus e o homem. Amém?
para se tornar uma reza, mas para ser ali o início, o pavio que explodiria uma bomba de poder e intimidade entre Deus e o homem. Amém? A oração é a chave da vitória. Amém? Eu queria que, se você gostou desse vídeo, se isso te acrescentou, se isso acrescentou o seu conhecimento, a sua alma, eu queria que você desse o seu like aqui, ó, embaixo. Eu queria que você fizesse outras perguntas para mim. Entendeu? Aquilo que você queira saber sobre a Bíblia. Amém? Suas dúvidas, qualquer dúvida em relação que eu possa te responder através da Bíblia. Amém? Se inscreva aqui também, ó, no meu canal. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. E estamos nessa.